Então, boa noite. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação da Liliana e depois a gente já vai iniciar com a apresentação das obras dela. A Liliana parte da experiência em buscar nos objetos simples do cotidiano um motivo para pintar. Procura neles tudo o que induz a pensar nas relações da pintura, estabelecendo relações de linguagem visual, criando expressão, organicidade e autonomia, gerando um novo olhar, como executar ou dar forma para suas ideias. Para pintar, a artista organiza espaços e objetos, estabelece relações visuais, engendrando um cenário para trabalhar. Nesse processo, vai ressignificando os objetos e descobrindo outros modos de existência pela cor, forma, superfície, perspectivas, material utilizado e tudo que a linguagem visual dispõe, revelando seu interesse pictórico, pensamento estético e poético dentro do seu tempo e espaço. O clima afetivo, melancólico, nasce do próprio processo, dando sentido novo pela pintura. Eu vou começar então as apresentações e vou pedir então que a Liliana vá falando um pouco sobre o trabalho dela. Tá. Se você quiser, Cris, começar com as imagens, porque tem bastante, né? A gente pode comentar todo o processo sobre toda... Começa tudo a gente começa a contar pela imagem. Então, esses trabalhos... Dá para ver? Está todo mundo vendo? Então, esses trabalhos são... dos anos 90 até 2008, mais ou menos, eu fiz uma série muito grande com esses trabalhos voltados à natureza. Desculpa, Esse já é outra coisa. Perdão. Então, e chegou no momento em que... E esse, por exemplo, esse primeiro das bananeiras, ele me deu um primeiro prêmio, acho que foi em 2002, 2003, lá para os Estados Unidos, foi o primeiro prêmio, o primeiro lugar, e foi uma exposição que eu tive a oportunidade de fazer lá em Nova York. Até a Jane, que está aí, ela foi comigo também, né, Jane? E depois, em 2008, em fevereiro de 2008, tem até um mês, tem até uma data, né, de início. Em 2008, um amigo, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro pra caramba, o senhor Esteu, senhor Esteu de Oliveira Lima, ele olhou um desses trabalhos numa exposição e falou: Liliana, tem alguma coisa que está me incomodando, eu não sei o que que é, eu acho que é a cor, e eu acho que ali, a partir dali, foi uma oportunidade que parece que uma cortina se abriu, né? E eu tive essa vontade de mergulhar mesmo na linguagem visual. E nessa época eu já estava dando aula, né? E eu fazia, até a Jane está aqui, né? A Jane, a Dirce, todo mundo está aqui, a Marianice. Eu fazia apostila para os alunos sobre cor, sobre desenho. Eu tinha essa vontade de estudar, pegar mais essa parte teórica da linguagem mesmo, da gramática, mas eu, infelizmente, não tive condições de fazer faculdade de belas artes ou arquitetura, que em Sorocaba não tinha. Então, eu fiz vários cursos livres e eu estudava pelos livros que eu tinha, da Faiga, do Arheim. Daí, em 2008, eu tive a chance, uma grande chance, uma oportunidade. Encontrei com o Pedro num cartório, e daí fazia muitos anos que eu não via, acho que desde o tempo da Terra Rasgada. E daí eu comentei com ele, depois que eu estava buscando, estava procurando isso, estava pesquisando a respeito disso, e ele se ofereceu, falou: se quiser eu te dou umas orientações, e me deu aulas, que foi muito rico, me ajudou bastante nessa época, sabe? E até hoje, né? Eu chego pro Pedro e falo: Pedro, o que você acha? O Pedro para quem não conhece, que está aqui, o Pedro é uma referência aqui em Sorocaba, né? Um grande artista, um grande mestre, devo muito a ele. E a partir disso, se quiser passar lá, Cris, mudar, a gente começou a estudar os valores, se quiser passar para isso, começamos a estudar, era eu e uma colega, a gente ia junto lá na aula e tal, e ele dava esses exercícios para a gente, estudando. Então, essa coisa da cor, eu fui
do zero, a gente foi só do preto e branco e os valores, as cores intermediárias. Então, ele foi orientando para estudar chave alta, chave baixa, chave intermediária, e é como se fosse música, né? E eu fui aprendendo tudo isso e fui praticando bastante, e pode mudar se quiser. Pode ir para a próxima, Cris. E sempre falando da natureza. E é interessante, por exemplo, esse daqui, que tem só esses pedaços, né? Parece que faz ali um espaço poético, né? Que a gente vai criando ali, né? Com essas... Mas tudo está relacionado à natureza. Tudo que eu falo ainda é relacionado à natureza. Então, eu vou estudando esses valores, eu vou fazendo vários estudos, né? E que depois, mais tarde, esses estudos eles acabam transformando em trabalho. Se quiser mudar, Cris. Esse daí eu acho interessante comentar, porque foi um dia que eu cheguei de madrugada em casa e eu olhei para uma sombra, que a palmeira ela estava fazendo uma sombra ali projetada na parede, e que criou esse visual que parece uma renda, né? E desci para o ateliê correndo e fui pintar isso daí, porque eu sabia que no outro dia de manhã eu não ia conseguir, talvez à noite também não conseguisse, porque a lua era outra, né? A gente não sabe como é que estão as luzes. Então, essas imagens que a gente vai vendo, é legal a gente registrar. Na mesma hora que a gente vê, vamos registrar isso dali, para essas impressões que a gente tem, né? Então, essa forma, essa mudança de valores, para mim, ele é bastante forte. Então, isso aí eu fui registrar. Pode passar, Cris. E esse é um dos trabalhos. Depois, juntando tudo, virou um grande mosaico, né? Que parece uma coxa de retalho. Esse é um dos quadros que... Esse é o primeiro que eu faço desse conjunto. Ele entrou no primeiro salão do Itamaraty, em 2011. E logo depois eu faço um outro maior, e daí esse tem 63 peças, se eu não me engano. E o outro maior que foi daí para a exposição, para a nossa exposição aqui no Museu de Arte Contemporânea daqui de Sorocaba, em 2012. Que Isso, a Percursos Contemporâneos, né? Isso, 2012, né? Exato. E daí eu continuei trabalhando, daí já não era preto e branco, daí eu já continuo entrando daí nas cores, mas eu acho que eu sou mais tonalista do que colorista, né? E sempre comentando, falando a respeito da natureza, né? Então o motivo é só um jeito de falar sobre pintura, né? E estudar esses acordes, esses valores, né? E na mesma época eu faço um curso também no MUB, trabalhando a cor. Fiz um curso lá nos Estados Unidos, daí acho que foi em 98, que daí estudei bastante os muds, ou se não as lamas, né? Então, todo esse estudo de cor sempre me fascinou muito. E eu fiz também, nessa mesma época, também um estudo com o livro da Interação das Cores do Albers, que o Albers falou de cor, valor, a vida inteira, né? Quando ele fala homenagem aos quadrados. E eu, até um dia, se vocês quiserem, eu mostro, pegar, por exemplo, um verde e um vermelho, 2 papeizinhos, e achar um terceiro papelzinho que seja a fusão. Então, quando eu sobreponho um papelzinho vermelho e um verde, achar a cor que ficaria aqui, né? Então, isso é tudo exercício do olhar, dessa percepção da cor, né? Se quiser mudar, Cris. Só um segundinho que eu estava... Está entrando pessoas. Aqui. Esse daí daí dá para perceber, né? Que sempre minha pintura é mais chapada, eu procuro sempre uma síntese, apesar de que tem bastante essa fatura, e essa não tem a preocupação da cor local também. Esse quadro ele foi exposto no Museu de Piracicaba.
em 2015, né? Então, sempre uma paleta mais reduzida. E uma coisa que eu sempre passo para minha turma também, dessa coisa da paleta reduzida, trabalhar, por exemplo, com 3 cores, dessas 3 cores fazer uma infinidade, para saber administrar ali a cor, né? Não existe, não precisa encher a paleta de cor. Eu acho que quanto menos você pode controlar mais e aprender a fazer cor, né? Então, Muito lindo isso é esses uma trabalhos. é. Porque essas cores também, eu acho assim, quando a gente faz esse treinamento, é igual um pianista, né? Que fica lá 8 horas fazendo só aquele exercício tão monótono, não é? E fica lá 8 horas fazendo e para educar a habilidade e o ouvido. E a gente tem que fazer esses exercícios para também, para habilidade também e para o olhar, né? Esse desenho é um desenho que tem mais ou menos 3 metros por 3 metros mais ou menos de largura. Ele é bem grande. Ele foi feito numa uma espécie de residência que eu fiz lá no Charles Watson, no Rio de Janeiro, em 2012 também. E é um mergulho, né? Foi uma experiência assim muito intensa, bem intensa. A gente chegava no ateliê para pintar, para desenhar, porque lá é o curso de desenho, até o conceito, e a gente chegava em torno de 11h30 da manhã, depois de almoçar, tudo já almoçava, esse é um detalhe daquele outro, e até 1, 2, 4 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sábado. E essa experiência foi muito interessante, porque lá eu tive a oportunidade de ter contato com muitos artistas, e contato mesmo, da gente jantar junto. O Eduardo Bellini acompanhou a gente todo o tempo, esses 40 e poucos dias que eu fiquei na casa do Charles mesmo. Então, o Eduardo Bellini foi meu orientador lá também. A Lúcia Laguna, que é uma pessoa, nossa, fantástica, a experiência dela de vida também. E uma experiência que eu achei bárbara foi ver e acompanhar a, a, a exposição, a montagem da exposição do Anthony Gormley, né? Acho que muitos que às vezes podem não lembrar, mas ele faz a escultura de ferro, ele esteve em São Paulo, lá no CCBB, e ele fez também essa exposição lá no Rio de Janeiro, e a gente pôde, por causa do Charles, né? A gente pôde entrar, conversar com ele, foi impressionante, foi uma experiência. E eles o Daniel Senise também com essa produção, e eles iam jantar com a gente lá. Então foi uma convivência assim muito rica nesse período, né? O Rio de Esse Janeiro tem aí essas vantagens, né? é, e esse é um detalhe do desenho. Então, o desenho, o corte, né? Como desenho, era bem intenso. E esse é o resultado. Eu fiquei dialogando com o cortador de grama por mais de um mês. Você imagina, a gente teve só um objeto para a gente ficar o tempo todo. Todos esses 40 e poucos dias eu fiquei só com um objeto. A gente fez mais de 1000 desenhos. Eu não estou exagerando. Era assim, era muito intenso. E esse é que vira talvez uma escultura, ou senão ele virou para mim uma linha. Porque daí eu tive que pesquisar a marca do meu, porque a gente vai até o conceito, né? A marca do meu cortador de grama, eu calculei quantos, ele era círculo, né? Embaixo, assim, a forma dele, lá da mecânica do objeto lá, da máquina, tinha uma circunferência, tinha um diâmetro, que era a faca, né? Então, eu calculei quantas voltas dava por segundo, e essa volta, daí eu fui recortando esse papel, virou uma espiral, e esticando virou uma linha, né? Então, fechando o curso lá. Mas isso que a gente a foto desse papel recortado é um desenho dele. É isso, não. É o próprio desenho, é o próprio papel, né? É o próprio papel. Tá recortado e eu amontoei assim em cima, porque eu fui fazendo, ele não ficou certinho. Então, do jeito que eu peguei, fiz. E naquela época, foi em 2012 isso. A gente ainda não tinha essas máquinas fotográficas que eram, né, tão boas assim como é hoje esse celular, né? Então eu fiz com o celular que eu tinha lá. Então a imagem, infelizmente, não é tão
tão boa, né? Mas ficou interessante. E realmente você está certa. Em 2012 a gente não tinha tecnologia no celular como tem hoje, né? Mudou É. muito, né? Esse quadro foi de 2012 também. Ele parece que nesse período já começa esse interesse por esses objetos. Antes, um pouco, eu já fazia. Em 2010, até eu nem coloquei as garrafas feitas em cima de jornal. Mas aí já aparece já a torneira, essa coisa do azulejo, essa coisa mais da nostalgia, de memória, né? Essa cor. E esse quadro ele teve uma importância porque ele foi exposto no Louvre, numa exposição que teve lá em uma das galerias do Louvre, daí a gente Desculpa. expôs. Não, pode passar. Desculpa. É a falta, Aí, hã? é a falta de prática que eu parei. Ai, não, mas você já tá craque já, Cris. Isso não é fácil, não. Esse trabalho também já é da faixa 2014, 2016, mais ou menos. Aí eu pego uma carona com a fotografia. Eu fiz uma máquina fotográfica, é uma pinhole, acho que muitos aqui conhecem, né? Que é uma máquina, eu fiz como caixa de fósforo e que eu coloco o filme dentro e daí fica um buraquinho e a gente tira e deixa o tempo de exposição para a luz, né? Aberto, daí a luz vai no filme, vai impregnar ali. Então, eu fiz uma série desses pinholes, mas a intenção que eu tinha é que, como essa fotografia tem uma baixa qualidade, né? Então, tem essa cor desbotada, tem esse pixel que é estourado, né? Essa cor esmaecida. Então, a minha proposta aí são duas. Uma que era para estudar a cor, porque eu pegava a fotografia, eu pedi para a loja, os fotógrafos lá, ó, na loja de fotografia, eles faziam para mim um papel fotográfico, mas de uma cor só. Ou era um cinza, ou era um amarelinho claro, alguma coisa assim. E eu pegava, quadriculava e fazia pixel por pixel, reproduzia a fotografia no papel fotográfico. E isso causa um estranhamento, né? Causa um estranhamento, porque a pessoa, quando olha, você olha e você não sabe se você está vendo uma pintura ou uma fotografia. Então, fica nesse entre. E tanto é que uma vez teve uma exposição que puseram o quadro que é uma pintura junto com as fotografias, né? Porque não é fotografia, é uma pintura. E era bem isso que eu quero. Liliana, você está sem som. Deu aí? Deu. Aonde que eu parei? Você estava contando do quando você dividia, eu só escutei até aqui, que você dividia a tela em quadradinhos, pegava pixel por pixel, começava a fazer o trabalho. Tá. Então, e daí aí tem mudo aqui, não? Será que é? Tá ouvindo? Agora de novo. E agora, tá ouvindo? Ah, estou ouvindo, sim. Eu não sei o que está acontecendo. Tem hora que dá um X ali no. Então, o que eu quero com esse trabalho são duas coisas. Uma é o que eu fazia? Fazia esses quadradinhos e reproduzia nesse papel fotográfico que era uma cor única, pixel por pixel. Então, é uma pintura, não é fotografia, tá? Então, o que eu quero com isso? Eu quero que a pessoa fique, tá quase que quebrando um padrão de olhar para uma foto ou uma fotografia. A pessoa fica no entre, o que eu estou vendo? Né? Fica nessa zona assim de desconforto, fala assim, uai, o que eu estou vendo? Às vezes até a pessoa fala assim, é uma fotografia, né? Mas na realidade não é, é uma pintura, né? Então é justamente isso que eu quero fazer com essa cor que é esmaecida, desbotada. Então, continuo com o valor tonal, continuo estudando o valor. Na hora que eu coloco uma pinceladinha de um valor,
Na hora que eu vou colocar, ele mudava. Então, essa exigência que eu tinha ali de estudar a cor, porque uma cor junto com, por exemplo, um vermelho junto com um cinza, de repente esse cinza vai ficar esverdeado. Então, ele tem essa coisa do complemento, do que colocar. Então, é estudo mesmo de cor, né? Então, esse também é a mesma coisa. Até se vocês olharem bem, dá para ver bem as pinceladas, né? Em cima da. Onde, Acho que deu bem para ver, né? onde são essas paisagens, Liliana? Aqui no Campolim, Olha só, que bacana. todas. Tudo aí é o meu território. Muito bom. É. Daí aí, ainda dentro da Pinhole, né? Pensando ainda sobre a câmera escura, aí o Josué Matos, que é o curador lá do Frestas, daí ele me convidou para fazer essas duas instalações. Que daí trabalha com essa coisa da luneta, né? Em que as pessoas, eu coloquei nessa instalação, né, no piso ali, ali próximo da entrada, e as pessoas poderiam, a pessoa vai ver o foco, né? E sempre olhando de cabeça para baixo. Então, a criançada, eu coloquei vários níveis, então, para todas as idades, para todo mundo olhar e perceber e descobrir também. A pessoa brincava, né, com a imagem. Olha o que eu estou vendo, olha que olho indiscreto, né? Porque está olhando para tudo que é canto, olhava para baixo. Isso aí foi bem bacana, a origem da câmera escura, né? E lá em cima não tem um auditório e eu forrei a sala toda de papel craft, então a pessoa ficava dentro dessa caixa também, né? E tinha outras caixas, e essa do lado direito da tela, que mostrava esses buracos, né? Que daí dava para você ver a imagem de ponta cabeça da cidade. Então você poderia estar dentro da caixa e olhando por esses buraquinhos, né? Eu lembro bem desse trabalho. Aqui tem daí as torneiras, né? E essa coisa de olhar para essas coisas insignificantes, né, da vida, olhar com um olhar inaugural, né? E o que que essa torneira, o que que eu posso ver nela enquanto questão da linguagem, né, da cor, da forma, e é interessante a dimensão, né, que a gente dá. Quando eu coloco isso na parede, todo mundo pergunta, mas pô, uma torneira. As pessoas levam o impacto assim, né, de uma torneira. E parece que o jeito que ela vem, ela cria assim uma identidade, ela cria uma personalidade, né? Ela parece que eu vou dando um atributo formal para ela, criando uma identidade, vira até uma entidade, né? Eu gosto muito de ir em lugares assim, como Ferro Velho, casas de móveis usados. E teve um dia até que eu olhei uma cadeira e essa cadeira parece que me enfrentava, sabe? Parecia que ela era uma cadeira é uma cadeira simples de madeira, mas parece que ela tá numa mesa, parece que ela era de cabeceira, sabe aquela cadeira que manda em tudo, que é uma cadeira. E ela parece que enfrentava. Então eu olho muito para esses objetos assim também com esse olhar, né? O que ele está me passando não é só a função dele, né? Tem outras coisas, tem essas questões visuais também. Esse da torneirinha é do lápis, né, Cris? Isso, a segunda imagem, que tem o fundo todo branco, só com um risco lá em cima, está no acervo do museu. Já foi exposta 3 vezes essa obra. 2 vezes Olha, no Max, uma vez no Chalé, uma vez no Galpão e uma vez no Sesc, em Sorocaba, que a gente fez a Poéticas do Feminino e essa obra entrou. Elas ficam solenes, né? Os objetos, você dá você consegue conferir esse ar de solenidade para o objeto comum quando você dá um destaque para ele, isola, né? E coloca ele em destaque mesmo. Acho super lindo esses trabalhos, eu gosto demais. ai, obrigada. E essa torneirinha é legal porque ela é pequenininha,
ela cria um contraste ali, né? Ela tem esse chapado branco, ela é pequenininha ali dentro daquela ocupação do espaço, e depois tem esse gesto também, né? Um gesto que não conversa muito com o jeito de pintar tão realista aí da torneira, né? Então tem vários contrastes esse quadro, né, Cris? Muito lindo. Opa, desculpa. E essa torneira, o moço tirou para mim. Eu fui lá no de móveis usados, eu gostei da torneira. E o cara tirou a torneira do lugar. Ele tirou do tanque, você acredita? Olha só. Aqui já. Esse também foi de um museu. Acho que você foi, né, Cris? Você chegou a vê-los lá Eu no. cheguei a ver, sim, lá em Ribeirão Preto. Isso. E eu gosto dessa cadeira, o espaldar dela, quando eu vou escolher um objeto, por exemplo, isso aí foi escolhido, esse espaldar com esses traços, essas linhas verticais, eu gosto dessa sombra, sabe, esse contraste, esse formato, essa forma que se faz de um lado do outro, foi pintado em Eucatex esse daí. E essa outra que é mais esverdeada, o que eu gosto dela é essa sombra estranha, né? Essa forma que se fez. E eu gosto dela porque às vezes a gente olha, primeiro eu enxergo a pintura, depois eu enxergo e entendo que é uma cadeira, né? E esse estranhamento me interessa bastante também. Comigo acontece a mesma coisa. Primeiro eu olho a pintura e depois eu vou observar qual é o objeto. Essa segunda cadeira, a primeira vez que eu vi, eu demorei um tempo para perceber a cadeira, a posição que ela estava, a sombra. É um jogo interessante. É. Ah, isso aqui eu amo, ó, Liliana. Você sabe, né, que eu fiquei maluca que eu não conhecia esses trabalhos. Eu conheci no começo do ano, numa visita no ateliê junto com a Laura Matos, e eu fiquei enlouquecida com esses trabalhos. Eu acho genial. Obrigada. Então, esse daqui, o papelão, o trabalho entra pelo suporte e pelo tema, né? Então, pela maneira de pintar. Então, o papelão também assume a parte dele, o papelão como suporte. E a cor, ela é bem reduzida, né? E essa paleta, ela vai sendo acomodada pelo suporte, né? Então, é bem complicado, porque é um treino muito grande com o olhar, porque eu tenho que fazer aquele mud, né, aquela cor, e eu vou testando no papelão, chegando perto, é aquela cor, não é? E é um material muito pobre, né? É um material infelizmente, o papelão tem que ter cuidado, né? Às vezes não pegar. E tem uma série bem grande, né, Cristina, que você teve a Sim, oportunidade de ver aqui. muitas obras incríveis. Mas eu acho que esse tipo de trabalho, se eu fosse artista, eu teria inveja dessa pintura. Eu adoraria saber pintar dessa forma, Liliana. Acho incrível. Olha, Ah, isso aqui também é incrível. Também tive a oportunidade de ver no ateliê e é incrível. então, eu acho bacana isso aqui, olhar para os acontecimentos, né, banais da vida, né? Eu levantei da cama um dia e o lençol era aqueles bem gostosos, assim, bem fofo, bem branco. E daí eu olhei aquilo lá e falei, nossa, o movimento, né? Aquelas cores, a profundidade que dava ali. Nossa, eu me encantei com aquilo, né? Olha como que a gente enxerga, a gente começa a enxergar essas questões, né? E profundidade, valor, linha, movimento. E esse trabalho tem bastante essa coisa da veladura, né? Veladura, para quem não sabe, as coisas veladas, a gente vai criando, parece que um véu de cor, que eu trabalhava muito lá atrás, lá com as bananeiras, os bambus, lá nos anos 90. E aqui também, essa coisa vou construindo, desconstruindo. A pintura é bem assim, né?
A gente vai fazendo, vai elaborando, e tem muito esbatimento, muito pentimento que a gente vai fazendo, e você enxerga essa produção, né? O que é legal do artista, que eu acho que tem que ter isso, o observador olhar e perceber que tem ali um processo, que não é só uma pintura, que tem ali né, que foi uma conquista, tem uma batalha ali, né, que a gente vai fazendo. Aí a mesma coisa, né? É muito, muito bonito. É muita técnica, né, Liliana? Para Tem chegar nesse bastante. ponto, né? Esse aí eu terminei esse ano. Esse não tinha esse colchão com essa cama. Daí eu levantei o lençol, pus a cama. Daí eu falei assim, não, tá faltando mais alguma coisa. Daí eu pus o colchão. Então é isso que é legal, né? A gente ter essa liberdade de estar sempre olhando o trabalho e ter essa oportunidade de mexer, poder ver o que falta. E uma coisa muito importante que eu falo para todo mundo que está aqui, que frequenta aqui o ateliê aqui comigo, meus amigos, está fazendo um pouco, tem aquela ação, chega, afasta para olhar o que está acontecendo, o que você está enxergando, né, gente? Eu falo muito, vai tomar café, descansar o olho, depois você volta, porque a pintura ela vai pedindo as coisas, né? Outro dia, faz tempo já eu brinquei com uma aluna, falei assim, veja, o quadro está pedindo, o que está pedindo? Ela olhou e falou assim, está pedindo socorro, Muito bom. né? Porque o quadro pede, a pintura ela pede, ela mesmo. A gente tem que entrar na pintura, né? A gente não tem que fazer o que a gente quer, o que a gente gosta, a gente tem que fazer o que a pintura também vai pedindo, né? Mas é difícil exercitar esse olhar estrangeiro sobre o próprio trabalho, né? Exatamente. É olhar estrangeiro, isso mesmo. Olhar essas relações ali, o que está acontecendo. Essa proposta já é diferente já dos papelões, porque aí a madeira, em cima da madeira, né? A madeira já entra como tinta, como uma área de cor, né? Então, e sempre presente esses objetos, eles só estão ali. Eu gosto dessa verticalidade, que é a mesma coisa para mim que aparece essa verticalidade dos objetos, é a mesma coisa que os troncos também que estão ali, né? Então, essa composição, compor as cores. Desculpa, Esse também. passei se você Não, terminar. pode passar. Pode passar. Tem áreas que são mais abstratas, né? E a gente acaba. Tem áreas bem. E eu procuro sempre a síntese das coisas, né? Sintetizar bem o trabalho. Pode passar, Liliana? Pode. Esse trabalho também, esse do primeiro cinzeirinho, ele foi exposto em Piracicaba, também lá no museu, o ano passado. E o ano passado também esse outro do cinzeirinho do lado direito foi exposto em Ribeirão Preto. Né, Rose? A Rose também foi junto, estava lá, minha amigona. E esse primeiro que eu estou do meu lado esquerdo, eu começo ali a descobrir a planaridade da mesa em relação à superfície da tela, sabe? Eu começo a perceber que eu não quero ilustrar uma mesa, eu não quero representar uma mesa, e sim eu quero criar uma área para que eu possa ter a pintura, para que eu possa pintar. Então, deixa de ser uma representação de mesa para ser essa superfície pintada, né? Então, essa planaridade, essa junto ali com a superfície da tela. Liliana, essa segunda não é a que você doou para um leilão do Max ano passado, né? Não, foi outro. Foi outra, não está aqui, né? Aquela. Não, Que não, não tá. foi super disputada aquela tela sua no leilão, lembra? Foi bem bacana. Isso. Esse também foi para um museu, mas não lembro mais se é o mesmo. Esse do lado esquerdo, meu da tela. E do lado direito, essa que tem um xadrez vermelho, eu queria alguma coisa com esse xadrez vermelho. Eu não tinha o que fazer, então eu pintei uma folha toda em xadrez e coloquei os objetos em cima. Então a gente tem que. Ah, não tenho? Então vamos pintar alguma coisa que está na minha cabeça, né?
É só fazendo que eu vou descobrindo. Se eu não fizer, porque a gente não tem garantia de nada que vai dar certo, né? Então o negócio é fazer e praticar e colocar ali para ver se dá certo ou não. O máximo que pode acontecer é não dar certo, né? Mas pelo menos valeu a tentativa e eu gostei do resultado ali desse aí. Esse do potinho azul, ele foi selecionado agora para ser exposto esse ano lá no Museu de Ribeirão. Então vamos ver, né? Vamos esperar para ver como é que vai ser isso aí, né? Eu não sei ainda quando que eles vão abrir, mas já está selecionado já para expor. Esse do lado direito, eu coloquei essa imagem porque às vezes uma cadeira vazada, o vazio de uma cadeira, o vazio, cheio, ele se transforma em forma, né? A figura, fundo, Morandi, eu gosto muito do Morandi, né? Ele tem muito isso, né? Figura e fundo. O que é figura? O que é fundo? Então, eu me aproprio bastante desses objetos para criar forma. Então, às vezes, fala assim, uma mesa, por exemplo, eu não quero a mesa, eu quero a planaridade dela. A planaridade vai me dar esse suporte para pintar. Aí, no caso, uma linha, uma direção. Então, tudo isso vai lidando com essas linguagens, né? Tudo relacionado à pintura. Esse daí, eu até hoje eu falei para você do fosfrinho. Ah, maravilhoso. Então, tomar um cuidado muitas vezes, por exemplo, um fósforo igual tá aí, ele não tá aí por ser bonitinho, um fósforo, não. Ele tá aí porque ele vai me ajudar numa leitura, um visual, uma ação visual. Às vezes, quantas vezes eu coloco um fósforo, ou se não uma outra coisa, uma colher, eu gosto desses, porque eles me dão direções, né? Me dão direção. Podia ser um prego, podia ser, mas eles me dão uma direção. Então, tem que tomar muito cuidado, muitas vezes, para não se tornar ruído. Às vezes o negócio é bonitinho, tudo, mas ele está ali porque ele tem uma função ali, né? Ele tem uma função de me levar ao olhar. É um traço, é uma linha, né? Ele tem uma direção ali, ele tem uma função ali. Ele equilibra. Dá um equilíbrio visual. Essa sala foi totalmente de memória e eu achei muito interessante porque é uma memória da casa da minha avó que já eu tinha o quê? Uns 14 anos a última vez que eu vi essa sala. E é interessante que o móvel, é claro que a cadeira não é esse desenho, né? Não tem essa estética, mas ficou muito na minha cabeça. E é interessante, olha como que é o inconsciente da gente, como a gente carrega, fica impregnado aquela memória, porque eu fiz isso daí pensando na casa da minha avó, e uma prima depois escreveu, falou assim, Liliana, parece a casa da vovó. Como é que pode, né? Porque não tinha essa tigela aí no meio, não tinha, né? Isso aí foi tudo criado na minha cabeça. E o que fez ela lembrar da casa da minha avó, né? Talvez o estofado verde, não sei, né? Mas é um ambiente todo, mas não tem tanto, não tem é bem limpo isso aí, né? Não tem muita informação, né, para falar assim, eu lembro desse quadro, eu lembro desse móvel, né? Porque mesmo a cadeira não era essa, né? Então achei super interessante. E quando eu pinto de memória, é interessante que às vezes eu fico olhando o quadro porque parece que o quadro também vai sumir. Usado, né? Uma sensação assim que é bem efêmero, até a pintura vai desaparecer. Sim, a gente aprendeu, inclusive a gente vai falar disso no encontro com o pessoal que eu comentei do olhar sensível, né? Que pessoas que têm deficiência visual, sejam cegos ou de baixa visão, é que a memória visual se perde, né? Com o tempo, quem já enxergou e ficou cego vai perdendo a memória de tudo que conhecia. Então deixa de existir, Olha, vira uma escuridão só. É que muito coisa, né? interessante o relato deles. É interessante isso. Esse é um dos últimos trabalhos e essa xicrinha, essa canequinha aí, ela ativa o espaço, né? Então ela vai vibrar, ela vai ativar esse vazio, né? E eu achei interessante que ela cria uma tensão, né?
de tamanho em relação ao espaço. E é interessante que, se você quiser passar para outra também, que tem os quadrados. Eu estou contando os azulejos. É, então, eu achei super interessante, porque esses azulejos, eles estão ali para mim também como uma grade, também um lugar para pintar. Assim como a mesa é plana, ali também o azulejo também serve para pintar. E eu achei super interessante que uma pessoa fez um comentário no Instagram, uma pessoa que eu não conheço, e falou: puxa vida, que bacana você ter feito uma torneira, as plantas e 25 quadrados. Eu falei: puxa, o cara enxergou, né? Ele não falou azulejo, ele falou quadrado. Eu falei: puxa, eu acho que o cara enxergou o que eu queria, né? Isso que é legal, a pessoa captar aquilo ali, né? Esse é um dos últimos trabalhos também. Essa obra é uma delícia. Essa obra é uma delícia. Ficar olhando para ela, conviver com essa obra, com certeza é uma coisa muito boa. É. Esse daí é um dos últimos também. Tem essa moldurinha aí do espelhinho, né? Aquele espelhinho que a gente compra no centro da cidade, bem baratinho. E é uma pintura em óleo, acrílico, cera. Eu gosto muito de a cera fria, né? A encáustica fria. E eu gosto muito de estar trabalhando as técnicas, fazendo tudo que, né? Mexendo bastante, misturando as coisas. E esse daí é os meus quadrinhos que estão quase que virando objeto. Como eu tenho uma lente, vou chamar de mineirês. Será que existe essa palavra, mineirês? Existe, opa! Se não existir, a Eu gente sou vai inventar mineira. agora. Então, eu acho que eu tenho essa lente mineirês, essa origem, né? Essa raiz que traz. Porque Minas é um estado tão festivo, alegre, mantém uma tradição. Pelo menos lá na minha região, a gente mantém bastante essa tradição, né? Eu falo até, comentei com você hoje, né? Que eu conto um caos em cada quadro, né? Cada quadro tem um caos. E isso aí eu lembrei das caixinhas de goiabada, né, que lá em Minas é muito comum. E eu pensei, falei assim, eu acho que a caixinha tem tudo a ver com o trabalho. E daí eu comecei a fazer essas telinhas, né? Elas parecem um objeto mesmo, né? Tem uma delicadeza ali. E estou fazendo, né? E um tico-tico, vou lá fazendo. Eu achei incrível. Até as três primeiras, o Pedro e a Rose que me ajudaram a fazer. Olha só. Eu falei: eu quero fazer isso daí. Daí eles me ajudaram a fazer. Eu falei: daí o Pedro me ajudou, ele cortou lá na máquina dele. Daí eu fiz, foram os quadros que foram lá para Santo André. Vamos ver se consegue entrar lá consegue fazerem lá a exposição, né? Muito bacana. Então, Cris, eu acho que termina aqui, né? Daí Sim, o que eu quero, assim, é criar uma coerência, né? E eu tentei criar uma coerência com o trabalho. Um vai desenvolvendo em cima do outro, né? a gente tem vários comentários aqui no nosso chat. Vou ler. Se tem perguntas. A Soraya Dias comentou: lindíssimas pinturas, Liliana. Obrigada. Não sei quem é, lindos, Liliana, adoro este, não sei qual é, de repente a pessoa se mostra aí. O Marcelo comentou: quando você usa encáustica fria, você pinta na superfície de madeira? Sim. A encáustica fria igual um creme. Daí eu misturo junto com a tinta, ela vai incorporar ali, né? E porque a cera, ela é cera de abelha com terebentina, né? Que a gente faz lá, vai para a cozinha lá fazer banho-maria e tal. E depois para fazer, eu gosto porque ela cria uma opacidade, ela cria um corpo, né, na pintura. E Aqui, daí você faz, mistura e manda ver. Fernanda está comentando que trabalho maravilhoso, que aula incrível, que olhar. Legal, gente. Você consegue transmitir sua sensibilidade. O Ian comentou: as minhas pinturas, fiquei impressionado com a sensibilidade. E a Ana Gentil comentou: seu trabalho é lindo, gosto demais, parabéns.
Obrigada. Podem abrir o microfone e falar agora, pessoal, que ela terminou a apresentação. A gente adora ouvir os comentários e ouvir a voz de vocês. Então, só levantar, abrir o microfone e falar, por favor. Olha lá, Pedro, desesperado. Liliana, parabéns, você deu aí um show de domínio de pintura invejável. Obrigada, Pedro. Você tem uma trajetória, apresentou uma coleção aí que mostra uma trajetória com uma coerência muito grande, desde o primeiro trabalho até o último trabalho, você percebe que a questão é sempre a mesma. Você consegue transcender o objeto pelo exercício da pintura. Por quê? Porque aquilo deixa de ser um objeto e passa a ser uma coisa enigmática. Você percebe que, na verdade, você pinta memórias, você pinta ausências, e essas ausências estão contidas no objeto. O objeto é um indicador de alguma coisa que aconteceu e que é indefinível. Na medida em que for definido, perde o sentido. Então, através disso, você consegue criar infinitas interpretações sobre isso, e o mais importante, o mais forte sempre é a pintura. A qualidade da pintura é que suscita toda essa possibilidade de reflexão sobre o seu trabalho. Parabéns. Fico muito feliz de poder... Obrigada. Poxa, olha, seu comentário é muito rico para mim. Obrigada mesmo. Lili, achei Oi. maravilhoso a sua apresentação, seus trabalhos são incríveis. Obrigada, Marcelo. E eu queria saber sobre a planificação das imagens, que você cria uma certa uma coisa plana, assim, uma imagem plana como pretexto para você tirar os objetos dali. Então, eu queria entender se você teve uma influência do Cezanne para isso, alguma coisa assim. Então, Marcelo, eu sou super. Nossa, eu admiro pra caramba o trabalho do Cezanne. Isso veio meio que espontâneo, sabe? Meio sem querer, sabe? Ela veio, foi vindo. O Paulo comentou também, que é o nosso orientador, ele comentou também. E essa coisa da superfície junto com a tela. E perder essa coisa da. Eu comecei a me desprender, vamos dizer assim, me descolar um pouquinho dessa. Da perspectiva, sabe, de tudo isso. E é interessante, com essa economia, eu fui, sabe, o negócio foi quase que naturalmente, sabe, Marcelo? Não foi uma coisa muito assim pensada, foi quase que natural. E depois a gente vai tendo mais consciência disso, né? Mas, sem dúvida, eu devo ter visto, eu vejo muito Cezanne, eu gosto muito dele. Esses clássicos, meu, isso aí a gente é uma escola pra gente, né? Com Então, tem isso. certeza, com É. certeza. Mas achei maravilhoso essas pinturas. Ai, obrigada, Marcelo. Admiro o seu trabalho também. A gente tem comentado, né, durante essas 2 semanas aí de encontros, o quanto é importante a gente apresentar o trabalho dos artistas, mostrar um conjunto de obras, né? E nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer ou de ter exposição individual dos artistas, mostrando como uma retrospectiva mesmo os trabalhos, a evolução deles. E de forma virtual a gente também pode fazer isso e fica bacana, né? Fica. Mesmo conhecendo o trabalho, eu conheço o trabalho de vocês já há tantos anos, dos artistas da cidade, mas tem coisas que a gente vai esquecendo, vão ficando esquecidas, você demora para ter contato novamente, então é super importante, né? Revisitar toda essa produção. A Fernanda está levantando a mãozinha, você quer falar, Fernanda? Pode abrir seu microfone. Fernanda vai falar? Quem queria? Oi, Liliana. Está escutando? Oi, Lilian! Ai, adoro a Lilian. Tudo, eu não Lilian. consegui aqui pôr minha cara, tá? Eu sou confusa. Parabéns, é muito bonito o teu trabalho. Estou lembrando agora que desde o começo, quando comecei,
minha trajetória junto com você. O dia que você ia trazer outros trabalhos era de tanta alegria para mim poder olhar aqueles trabalhos lindos que me motivaram a eu começar também a pintar com tanta vontade como você faz. Também tive a oportunidade de participar junto com você o ano passado, né? Lá foi muito bom, eu admiro o teu trabalho, além disso, você como pessoa, que é maravilhosa. Eu achei muito bom esse sistema agora de mostrar, eu mandei o convite para meus parentes de Sorocaba, de todo mundo, para que possam ver mais, inclusive a parte de arte lá aí de Sorocaba, dos artistas, maravilhoso. Estou super feliz de ter conseguido assistir. Beijo. Obrigada, Lilian, por ter participado aí com a gente. Puxa vida, a Lilian é uma grande artista também, é uma artista lá da Galeria Estação. É muito querida, muito, muito, muito querida. Igualmente, um beijo enorme. Beijão. Obrigada, Lilian. Tem algumas pessoas que estão com o microfone aberto. Maria Dulce quer comentar? Oi, Liliana, aqui é a Soraya. Oi, Soraya! Oi, Soraya, eu também tenho, ó. Eu tô aqui com os 2 gatos em cima do meu colo. Oi, Liliana, parabéns, querida. Seus trabalhos são muito inspiradores. Eu vou te contar, eu aprendi muito. Eu aprendi muito hoje sobre pintura com a sua apresentação. Foi demais. Muito bacana. Obrigada. Muito legal. Obrigada, Soraya. Você é uma grande artista. Parabéns. Nossa, eu falei que você estava show de live, não falei? Que isso. Ai, Soraya, você também é uma grande artista. Nossa, uma grande colega, viu? Nossa. Soraya também sempre dando apoio aí pra gente. Isso, obrigada. Obrigadão. Um beijão, parabéns. Adorei tudo. Obrigadão, Soraya. Mais alguém quer comentar, pessoal? Oi, Ana. Eu estava mais quietinha, tímida aqui. Tá ouvindo? Quem que tá falando? É Ana. Oi, Ana. Oi, Ana. Outra artista também, uma colega. Tudo bom, e você? Nossa, muito bom te ver também o pessoal que a gente conhece, Soraya e Lília. Estava aqui mais tímida. Mas falei, vamos dar um oi assim. Não, eu já até escrevi, seu trabalho é lindíssimo, muito legal, uma coisa eu conhecia, mas muita coisa eu não conhecia, a sua trajetória também, eu não sabia de tudo, lógico, impossível. Muito legal, olha, parabéns, como a Soraya falou, a gente aprende muito também, viu? Muito, muito bom. E achei assim bem legal assim a maneira como vocês conduziram, como você foi conduzindo aí essa live. Muito bom. Obrigada, Ana. Grande artista, saudade de vocês. A gente não se encontra, mas então é muito bom ver, muito bom. E o seu trabalho realmente é lindíssimo. Obrigada. Viu? Obrigadão, Ana. Parabéns você também. Obrigada. Quando a Liliana, quando você apresenta seus trabalhos, a gente vê que não existe milagre, né? O trabalho da pintura, em especial, é um trabalho árduo, né? São muitos anos de trabalho, reproduzindo, fazendo, refazendo o trabalho milhares de vezes, né? E a opção aí é uma qualidade, né, Liliana? Porque quem vai no seu ateliê, e a gente se selecionou para um projeto esse ano, né, alguns trabalhos seus, e é difícil separar, até porque a quantidade é absurda, né, de coisas que você produz, né, de maneira incansável, né, é incrível. Eu vi que o nosso curador sorocabano, o Alan, estava com o microfone aberto, que ele quer comentar, né, Alan? Ei, Alan. Oi, Liliana, tudo bem? Boa noite. Obrigada aí da presença, Alan. Pelo trabalho, por essa trajetória, né, enorme. Fiquei muito contente de ver esse trabalho da Bananeira, o primeiro trabalho seu que você mostrou, essa pintura linda, achei incrível. É de 90, né? Nossa, fiquei muito impressionado. Dos anos 90.
Achei muito bonita. E também uma menção rosa para a pintura de memória que você fez também, que eu achei que tem uma força incrível aquela pintura também. O espaço que você cria, a dinâmica como você vai pintando, eu achei incrível, assim. Eu queria comentar quando você fala sobre a lente mineirês, né? Que eu achei muito bom esse termo que você atribuiu e eu identifico isso com certeza na sua pintura quando eu bato o olho assim na torneira mesmo, em outras situações que você põe. Eu vejo muito esse lado mineirês e eu gosto muito quando as pessoas trabalham com essas relações, né, íntimas de identidade. Só que para além de mineirês, eu gostaria também de apontar uma coisa que eu enxergo muito de uma questão oriental também na sua composição. Verdade. Eu estava até falando com o Pedro esses dias sobre um conceito estético japonês chamado Ma. Não sei se você já ouviu falar, chama Ma, M-A, né? Depois dá uma pesquisada sobre o Ma, que é o vazio, que é o silêncio, como elemento compositivo. E aí eu lembrei de uma pintora incrível, assim, nipo-brasileira, que é muito pouco, deveria ser mais reconhecida, Alina Okinaka. Você já conheceu? Já viu uma pintura dela? Ela tem Não, obra na Lina, Pinacoteca e no MASP. Alina Okinaka. tá, depois eu vou. Eu comecei a identificar que ela também pinta objetos, ela tem umas naturezas mortas, assim, né? Mas tem um toquezinho especial. Então, eu fiquei muito contente de identificar o mineirês e esse oriental também em você. Que bacana. Obrigado, hein, Liliana? Eu que agradeço, Paulo, nossa. Bacana. O Alan, ele tá afinado, né? Eu acho que ele lembrou dessa artista. Realmente você tem que pesquisar, viu, Liliana? Ah, eu vou pesquisar. Você Depois eu vai tenho. Pior que eu achar. não tenho uma caneta aqui na frente, aqui, senão Eu já. mando para você o nome dela por WhatsApp. Tá bom. Você vai sentir bastante proximidade, realmente. Bem pensado, viu, Alan? Bacana. Muito bom. Mais alguém quer comentar, pessoal? Eu vi que tinha umas pessoas que abriram o microfone, depois fecharam. Fiquem à vontade. A casa é de vocês. Podem comentar. Pode perguntar, depois eu não vou ficar brava. Exatamente. Ai, ai. Eu só posso dizer que eu adoro essa pintura, né? E frequento o ateliê, fico encantada, até com a maneira como você insiste, né, nos processos e não se deixa abater. Eu acho que isso é o que traz para a sua pintura, né? Você vai buscando vencer o complexo e chegar no simples. Isso eu acho incrível no seu trabalho, né? E acaba dando muita emoção quando a gente vê, porque é uma imagem simples, né? Assim, uma torneira, azulejos, mas que cada um de nós encontra esse espaço, né? Dentro de si. Né? Então é isso, queria dizer só isso. Ai, que legal. Obrigada. Erros. Bom, eu tinha que não ia falar nada, porque eu falo demais todos os dias, não sei como da sua pintura, mas eu acho também que eu vou pegar um pouquinho de carona com o que o grande Alan falou. Bom, sou seguidora do Alan e do Pedro, porque são pilares, né, na minha experiência. Acontece o seguinte, Lili, eu acho que com a sua pintura, eu deixo um pouco de lado o coração e procuro ver o que está atrás da tinta. Não é pelo costume, pela vivência que eu tenho com o Pedro, não, porque aqui a gente respira tinta. Mas você fala muito, eu agradeço demais, demais. E a sua apresentação foi muito boa, a live foi dinâmica. Aproveitar e agradecer a Cris também. Nós tivemos aí 2 semanas, sabe, de pura tinta no ar. Então, demais fica o silêncio do coração. Um beijão, viu? A Fernanda escreveu aqui que ela não conseguia abrir o microfone. Eu consegui abrir o seu microfone, Fernanda.
Ele está aberto, pode falar. Não, será que não deu certo? Só pôr o dedinho do lado esquerdo em cima do microfone, aí ela consegue. Então, estava fechado, mas eu tinha clicado 3 vezes para conseguir abrir o microfone dela, mas eu acho que agora está aberto. Cadê a Fernanda? Eu acho que ela caiu, saiu fora. Mas alguém quer comentar, pessoal? Está todo mundo quietinho? Muito bom, Liliana. Eu acho que o pessoal parou com as perguntas, a gente pode encerrar. Foi uma alegria estar com você. É uma artista tão bacana aqui da cidade, uma super apoiadora do museu. E eu fico muito grata por você ter dedicado esse tempo para esse encontro. Fico muito grata pelo apoio que você dá ao museu e pelo fato de estar sempre presente. E a gente só tem a desejar tudo de bom para você. Eu fico sempre muito orgulhosa da produção aqui do interior e que a gente tem orgulho de mostrar em todos os lugares onde vai, encaminhar para as pessoas conhecerem, porque vocês merecem ter muita visibilidade, porque o trabalho de vocês é muito maduro, muito consistente. E você é um belo exemplo disso. Então, muito obrigada por ser a artista que é, Liliana. Ai, obrigada, Cris. Puxa vida. Olha, para mim foi um grande prazer estar aqui. A princípio eu estava super com medo, né, de falar. Falei, nossa, eu vou expor todo o trabalho, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer um roteiro, assim? Mas é muito bacana porque a gente vai buscando e a gente vai também se situando, né? A gente vai olhando para trás, olhando o trabalho, ver o que né? A gente mesmo enxerga essa linha, né? E isso é muito importante. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade que você está dando para a gente e agradecer demais os meus amigos, meus colegas que estão aqui, porque está todo mundo dando força. Ei! Isso mesmo. São pessoas incríveis, muito bom. Fazer arte não é fácil, não é para qualquer um. Não é mesmo? Não é, porque a gente tem que ralar muito, ralar muito. Exatamente. Não é fácil. Sei também, você não pinta, Cristina, mas olha, você trabalha muito na arte para arte da Sorocaba e do mundo, do mundo, né? Porque você traz o mundo da Sorocaba, né? As pessoas precisam reconhecer bastante o Max, porque através dele, Sorocaba também é visto, né? Isso mesmo. Eu quero agradecer bastante essa oportunidade, Cris. Pode contar sempre com a gente. Muito obrigada. E fica o convite, então, para todo mundo que está aqui, continuar acompanhando nossa programação. Semana que vem temos o curso, na outra continuamos com lives. E obrigada pela presença, então. Boa noite para todo mundo. Tchau, Liliana. Um beijo. Tchau, beijão, Soraya. Tchau. Beijo. Tchau, amiga. Tchau, gente. Liliana. Oi. Tchau. Beijão.